Ponto 3. Paroxítonas. Paroxítonas. Existem duas formas para eu saber paroxítonas. Há aquela forma que eu decoro todas as terminações. São acentuadas as paroxítonas terminadas em I, IS, U, US, R, X, L, de tongo crescente, de tongo decrescente, daí entra o EI, o ão, o ãos, PS, e não para mais. E nunca decoro. Alguns fazem frases, né, para lembrar quais são as terminações. Não precisa. O nosso sistema de acentuação gráfica, o sistema é de 1906. Esse é o sistema. Claro que muita coisa mudou. O sistema atual é de 1906, nesse sistema. E nesse sistema atual, houve uma oposição entre a regra número 2, que são as oxítonas, e a regra número 3, que são as paroxítonas. Então, é mais fácil assim, ó. Paroxítonas são acentuadas as, e aqui está o segredo, não. Aqui está o segredo. As não terminadas em. Então, são acentuadas as não terminadas em A, seguido ou não do S, E, seguido ou não do S, O, seguido ou não do S, em ou ainda ens. Eu vou colocar mais uma terminação que não está no original. É só para não errar. Então, além do A e O em ens, que é uma oposição às oxítonas, eu coloco a terminação AM, que não está, é coisa nossa, para não errar mesmo, porque é que, na verdade, não que palavras terminem em AM, mas a gente tem ali terminado em AM formas verbais de conjugação de terceira pessoa do plural. Cantaram ou cantam, sei lá, amaram ou amavam ou amam, aquele AM é de formas verbais. Então, claro que não é uma palavra, porque se eu procurar no dicionário amaram, não tem, fizeram, não tem, amam, não tem, porque é uma flexão do verbo amar, do verbo fazer, do verbo cantar e assim por diante. Mas para que não haja erros, é assim mesmo. Então, vamos ler de novo. São acentuadas as não terminadas em A, E, O, em ens, an. O que significa? Se terminar, pessoal, em A, E, O, em ens, an, não acentua. Se for paroxítona. Professora, eu não entendi, não leva mal. Vamos entender. Aqui eu coloco a tradicional palavra táxi, depois eu coloco a palavra teto, depois eu coloco a palavra janela, depois eu coloco a palavra tórax. É para entender, sabe por que é para entender? Porque aqui vocês já acertariam, quase todos acertariam pela memória visual. Mas eu quero entender. Então aqui, ó, táxi, paroxítona, teto, paroxítona, janela, paroxítona e tórax, paroxítona. São todas paroxítonas. Tá? Táxi, teto, janela e tórax. Agora, qual é a grande questão aqui? Táxi. Termina em A, E, O, em ens ou an? Não. Então, acentua. Ah, é, professor? É. Teto. Ah, professor, o timbre é aberto, é té. Não, claro que é aberto, é té, mas termina em O. Então, eu não acentuo. Janela. Ah, professor, o timbre é aberto, jané. Claro que é aberto, mas termina em A, eu não vou acentuar. Mesmo que estivesse no plural, tetos, janelas. Agora, tórax, termina em A, E, O, em ens ou an? Não. Então, tórax, eu vou acentuar. Esta é a lógica, pessoal. Se for uma paroxítona e não terminar em A, E, O, em ens ou an, eu vou acentuar. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Agora, eu coloco assim para vocês, ó. A palavra acordes de acordes musicais, a palavra biquíni, tá aqui, a tradicional palavra item e a tradicional palavra itens. Olha bem.
acordes, paroxítona, biquíni, paroxítona, item e itens. E agora? Quantas palavras deverei eu acentuar na sequência aqui? Acordes, biquíni, item, itens. Deverei eu acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra? Oi? 2, 3? Uma só? Ó, acordes é paroxítona, porém termina em es, não tem acento. Biquíni é paroxítona, não termina em a e o em enzoano. Biquíni é com acento. Raramente vamos enxergar assim biquíni, mas é com acento. Agora, item ou itens. Observação, não há acento nem no singular que termina em im, tampouco no plural que termina em ens. Agora, mais uma tradicional sequência. Eu coloco aqui a palavra hífen, eu coloco aqui a palavra hífens, eu coloco aqui a palavra pólen e eu coloco aqui a palavra pólens. Então, eu tenho hífen, hífens, pólen e pólens. Olha bem, de acordo com a regra, hífen, hífens, pólen, pólens, deverei eu acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. 4, 3, 2 ou 1. Oi? 2 palavras? Isso? Vamos lá. A palavra hífen no singular, ela recebe acento, pois ela não termina em a e o em enzoano, ela termina com n e não com m. Agora, no momento em que eu coloco no plural hífens, eu já não posso mais acentuar porque termina em ens. Então, no singular ela recebe acento, no plural ela não recebe. Pólen, pólens, mesma coisa. No singular, ela termina em en, eu vou acentuar. No plural, pólens termina em ens, então eu não vou acentuar. Isso aqui, essa mesma lógica ocorre com a palavra sêmen e com a palavra sêmens. No singular termina em en, eu vou acentuar. No plural, sêmens, não tem. Agora, pessoal, só um detalhe aqui, ó. Ó, cuidado. Que cuidado. Há outros plurais possíveis para estas 3 palavras aqui. Hífens, pólens e sêmens. Eu também posso utilizar, embora não seja normal, hífenes, eu posso utilizar pólenes, eu posso utilizar sêmenes. Olha só, hífenes, pólenes, sêmenes. A grande diferença é que é a seguinte, é que está lá, tá? Eu só tenho que falar que está lá, nunca vi ninguém perguntar, mas está lá. Acontece que aqui todas receberiam acento, mas não tem nada a ver com a regra que estamos estudando. Este outro plural possível, eu colocaria acento por razão da regra das proparoxítonas. Sêmenes, última, penúltima, antepenúltima. Pólenes, última, penúltima, antepenúltima. Hífenes, última, penúltima, antepenúltima. Como é FGV, a gente nunca sabe, né? Nós temos medo da FGV, daqui a pouco a FGV inventa, está lá. Então, há um outro plural possível para estas palavras, tudo bem? Agora, para não confundir, ó, olha a diferença entre foram e órfão. Ó, foram e órfão, para não confundir. Foram, eu não vou colocar acento porque termina em AM. Tá ali, ó, foram, termina em AM. Órfão, não termina em AM. Órfão termina em ão, pessoal, e ão é uma terminação no português. Então, aqui em órfão, eu vou acentuar, assim como eu coloco em órgão, por exemplo, tá? Muito bem, pessoal. Bom, vamos a mais particularidades aqui.
existem certas palavras interessantes. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui, vou colocar a palavra revólver, colocar a palavra revólver, depois o seu respectivo plural, e vou colocar uma palavra muito famosa em termos de prova, que é caráter, e depois o seu respectivo plural. Na palavra revólver, olha aqui, ó, eu tenho uma paroxítona, última, penúltima, revólver, caráter, mesma coisa, última, penúltima, paroxítona. Em revólver, pessoal, a paroxítona não termina em A, E, O, em, enzoan, então eu vou acentuar, termina em R. Caráter, a mesma coisa, não termina em A, E, O, em, enzoan, termina em R, então eu vou acentuar. Mas a grande questão aqui é o plural de tais palavras. O plural de revólver passa a revólveres. E digo o seguinte, revólveres continua com acento. Mas o que vocês têm de saber aqui é que não é pela mesma regra de revólver. Revólveres continua com acento porque, olha, última, penúltima, antepenúltima. O que ela é? Proparoxítona. Então, não é a mesma regra de revólver, são regras diferentes. E caráter possui um plural muito estranho, porque o plural de caráter na língua portuguesa é caracteres. Plural de caráter é caracteres, a sílaba tônica está no té, não há mais acento. Professor, para aí, professor, para aí, professor. Como assim o plural de caráter é caracteres? Exatamente isso. Se eu disser, olha que loucura isso aqui, ó. Se eu disser assim, uma frase, o mau caráter saiu, o mau caráter saiu. Se eu colocar a frase no plural, vai ficar assim, ó, os maus caracteres, saíram. O professor, é brincadeira? Não. Os maus caracteres saíram. Muito bem, mas inacreditavelmente não chegamos ao mais importante ainda em relação às paroxítonas. Não chegamos? Ainda não. Agora chegaremos. Agora chegaremos ao mais importante, o que a Fundação Getúlio Vargas mais ama cobrar em relação às paroxítonas. Olha só, olha só. Eu vou colocar aqui a palavra história, tá? Que eu posso até comparar. Vamos colocar mais ao lado aqui, só para fazer um... Aqui não, vou colocar abaixo mesmo, já vou apagar, mas só para comparar mesmo, com a palavra porta, tá? Porta eu já vou apagar, só para comparar. Palavra história, sublinhei aqui o to, porta, sublinhei o por. História. O que ocorre verdadeiramente com a palavra história? A palavra história possui duas possibilidades para eu separar e automaticamente para eu acentuar. Professor, como é que é? Duas possibilidades. Na palavra história, observa só, eu posso separar da seguinte forma, história. Neste momento em que eu não separei o final, tá vendo esse final aqui, ó? Esse final, ele é um ditongo crescente. Então, o que eu tenho aqui? Última, penúltima. Eu tenho uma paroxítona, terminada em ditongo crescente. Beleza, vou acentuar. Ela não termina em A, termina em ditongo crescente. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. Quando eu tenho um ditongo crescente, a Fundação Getúlio Vargas diz que todo ditongo crescente poderá se tornar um hiato. Então, se pode se tornar um hiato, eu também poderia ter is-to-ri-a. Aí eu tenho aqui, ó, última,
penúltima, antepenúltima. Eu já não posso mais falar que ela é uma proparoxítona. Ela vira, na verdade, uma... Desculpa, já não posso mais falar que ela é uma paroxítona. Eu não posso falar que ela é uma paroxítona. Ela vira uma proparoxítona e aí varia. Há muitos livros dando diferentes nomes. Eu já li proparoxítona relativa, proparoxítona eventual, proparoxítona ocasional, proparoxítona aparente. Aparente. Então, pessoal, é diferente de porta. Porta termina somente em A. É só paroxítona, não recebe acento. História ou é de tom crescente ou eu separo formando hiato e aí vira uma proparoxítona aparente. O que significa isso, professor? Uma coisa bem importante, na verdade. Significa que existem duas regras de acentuação para a palavra história. E já foi pergunta direta da Fundação Getúlio Vargas. Se a palavra, qual palavra abaixo possui acento devido a duas regras? Toda paroxítona terminada em ditom crescente poderá ser uma proparoxítona aparente. Vamos colocar mais exemplos. Eu coloco aqui também, além da palavra história, coloco a palavra sério, coloco a palavra espécie, coloco a palavra Páscoa, coloco a palavra régua, coloco a palavra tênue, opa, até já acentuei aqui sem querer, né? Já foi no embalo. Tênue, então olha só. O que eu posso falar? Que aqui ó, é tudo paroxítona terminada em ditongo crescente, ou eu posso separar aquele ditongo e transformar em hiato, tudo proparoxítona aparente. Então, todas aqui recebem acento, todas, e eu vou repetir, ou porque eu digo que são paroxítonas, ó, sério, ou porque eu digo que são proparoxítonas aparentes, sério. Mesma coisa aqui, ó, espécie ou espécie. Páscoa, mesma coisa. Páscoa ou Páscoa. E uma coisa importante, tá? Não importa se for singular ou plural. Poderia ser Páscoas ou Páscoas. Ó, aqui pode ser régua ou régua. Aqui pode ser tênue ou tênue. Tá aqui. Então, de novo, são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ou são todas proparoxítonas aparentes. Muito bem. Então, agora eu já sei isso, beleza? De novo, ó. Última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Ou última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. E assim vai. Tudo bem? Mas não paramos por aqui. Não paramos por aqui. Por que não paramos por aqui, professor? Pelas perguntas que a Fundação Getúlio Vargas faz. Muitas vezes, em termos de acentuação, na Fundação Getúlio Vargas, vocês tendem a usar assim, ó, o contexto da questão para acertar. Como é que é, professor? O contexto da questão. Olha só, aqui é tudo ditongo crescente, só tem um ditongo que na acentuação é decrescente, um ditongo oral,
que na acentuação é decrescente. Temos esse ditongo ão, que é um ditongo nasal, tá? Mas na acentuação, vou colocar aqui para vocês, o ditongo decrescente oral, aí não é nasal, não é ão, é esse aqui, ó. É o ei, ou o seu plural, que é eis. Esse é o ditongo decrescente na acentuação. Por exemplo, pônei, por exemplo, níveis. Vou colocar abaixo. Ó, pônei ou ainda níveis. O que significa isso? O ditongo decrescente, ele não é uma proparoxítona aparente. Então, na palavra pônei, termina em ditongo decrescente, que é o ei ou eis na acentuação, é só paroxítona. Pônei. Vou repetir. Como é que eu sei que é decrescente? Porque é um só. Na acentuação, ditongo oral decrescente é ei, ou plural eis. Ele não é uma proparoxítona aparente. É pônei, não é pônei, é pônei e acabou. Níveis, mesma coisa. Ó, é níveis, apenas paroxítona. Então, o ditongo decrescente é decrescente. Não tem essa história do decrescente se transformar em um hiato. Eu vou repetir, como é que eu sei? Decrescente é ei, eis, o resto na acentuação é crescente. Tá, eu falei tudo isso para agora simular algumas perguntas de prova. Agora vamos simular algumas perguntas de prova. Olha só. Primeira coisa que eu tenho de saber. Se colocarem para mim uma paroxítona normal, por exemplo, fácil, e uma paroxítona terminada em ditongo crescente, que poderá ser uma proparoxítona aparente. Se a Fundação Getúlio Vargas fizer isso, já fez diversas vezes. Fácil e história são palavras acentuadas pela mesma regra? A resposta é não. Porque história tem no mínimo 2 regras de acentuação, fácil só tem uma. Então olha que interessante, pessoal. É mais ou menos como se houvesse uma regra à parte das paroxítonas terminadas em ditongo crescente que podem ser proparoxítonas aparentes. Agora, se perguntarem para mim assim, ó, a palavra história recebe acento pela mesma regra da palavra série? Agora sim. Por quê? Porque são 2 paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou proparoxítonas aparentes. Então, aqui, ó, nessa sequência que eu coloquei para vocês, história, sério, espécie, Páscoa, régua, uteno, é tudo a mesma regra. É tudo a mesma regra. São paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou são proparoxítonas aparentes. Então, aí é a mesma regra. Entenderam isso? Mas não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Porque Fundação Getúlio Vargas é Fundação Getúlio Vargas. Então, aqui diferente, aqui é a mesma, tá? Agora, imagina comigo assim, ó. Se perguntassem para nós, entre as alternativas abaixo, qual palavra é acentuada por uma regra diferente? Tá? Então, estou perguntando aqui, ó. Entre as alternativas abaixo, qual palavra é acentuada por uma regra diferente? Letra A, eu coloco então a palavra média. Letra B, né? Coloco a palavra série. Letra C, eu coloco a palavra mágoa. E Dinamarca, eu coloco a palavra vôlei. Ó, se fôssemos até Dinamarca e a pergunta foi regra diferente, eu tenho obrigação de marcar vôlei. Por que marcar vôlei? Porque média é uma paroxítona em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. Série, paroxítona em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. Mágoa, paroxítona em ditongo crescente ou proparoxítona aparente. Vôlei é só paroxítona terminada em ditongo decrescente, que é o único. Então, aqui, se fosse até aqui, eu estaria marcando Dinamarca.
Porque é tudo o ditongo crescente ou o ditongo crescente se transforma num hiato e eu transformo em uma proparoxítona. Agora, se na Equador eu tivesse aqui a palavra fácil, eu já não marcaria mais Dinamarca. Por quê? Porque a mais diferente daí é a Equador. Por quê? Porque eu falo que é tudo ditongo. Ditongo, 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 ditongo. E aqui, fácil não é ditongo. Ah, professor, não, professor, o que está falando? Exatamente isso. Muitas vezes eu teria que analisar o contexto da questão para marcar a mais errada ou a mais certa. Ah, professor, mas eu vou fazer recurso? Tudo bem, raramente eles aceitam um recurso. Então, por mais que em certas questões eles digam que o decrescente é diferente do crescente, às vezes dizem que é a mesma coisa, pessoal. Tá? Às vezes dizem que é a mesma coisa. Olha que eu já vi aqui, ó. Vamos supor, quais palavras são acentuadas pela mesma regra, tá? Agora, eu vou fazer uma aqui de mesma regra. Mesma regra. Letra A, máquina e fácil. Letra C, pó e jacaré. Não, letra C não, desculpa, letra B. Mesma regra. Letra C, mágoa e máquina. Pessoal, olha só. Se fosse só isso, ABC, máquina e fácil, eu tenho certeza que são regras diferentes. Máquina é uma proparoxítona e fácil é uma paroxítona. Matei. Pó e jacaré, eu já te dei a regra aqui, já que eu várias vezes, são regras diferentes. Pó é monossílabo, jacaré é oxítona. Mago e máquina. Se não houvesse outra possibilidade, eu marcaria Canadá. Por quê? Máquina é uma proparoxítona que eu digo que é real, não é uma proparoxítona aparente, ela é real. Mágoa é uma paroxítona, tá aqui, ó, tá aqui, parecida a Páscoa, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou até uma proparoxítona aparente. Então, eu até marcaria uma real igual a uma aparente se não houvesse possibilidades, o que já apareceu na FGV. Agora, se na Dinamarca eu tiver, pessoal, por exemplo, máquina, e eu tiver, pessoal, por exemplo, árvore, eu não vou pensar em marcar Canadá, eu vou marcar com certeza Dinamarca, porque são duas proparoxítonas reais. Ah, professor, está me falando que às vezes, então, eu tenho que analisar o contexto da questão. Isso. Analisar o contexto da questão. Exatamente isso. Senão eu enlouqueço. Se eu não souber isso, vocês vão direto lá para as regras e às vezes vocês não encontram. Tem que fazer isso aí. Muitas vezes nós vamos marcar a menos pior ou a mais certa. É isso aí que nós vamos marcar muitas vezes. Perfeito aqui? Excelente? Muito bem. Então, aqui, até aqui são as regras gerais. A partir da regra número 4, começam as regras adicionais. Regras adicionais.